Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 3. Solução de alguns problemas por meio da doutrina espírita. Parte A. A pluralidade dos mundos habitados. 105. Os diferentes mundos que se movem no espaço estão povoados de habitantes como a Terra? Todos os espíritos o afirmam, e a razão nos diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição de relevo, quer por sua situação, quer por seu volume. Como, pois, justificar o privilégio exclusivo de ser habitada? Ademais, Deus, por certo, não criou esses milhares de mundos para o único prazer dos nossos olhos, tanto assim que a sua maioria escapa ao alcance das nossas vistas. O Livro dos Espíritos, número 55, Pluralidade dos Mundos Habitados, por Camille Flammarion. 106. Se os mundos são habitados, seus habitantes serão perfeitamente idênticos aos da Terra? Numa palavra, poderiam esses habitantes viver entre nós e nós entre eles? A constituição geral poderia ser mais ou menos a mesma. O organismo, porém, há de ser adaptado ao meio em que vivem, como os peixes foram feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio é diferente, como tudo induz a crer, e como parecem demonstrar as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não é, pois, provável que em estado normal uns possam viver com o mesmo corpo em mundos onde vivem outros, isto é, confirmado por todos os espíritos, sem exceção. 107. Admitindo-se que esses mundos sejam povoados, estarão em pé de igualdade com o nosso sob o ponto de vista intelectual e moral? Conforme ensinam os espíritos, os graus de adiantamento dos mundos não são os mesmos. Alguns estão em pé de igualdade com o nosso, outros são mais atrasados. A sua humanidade é mais rústica, material e propensa ao mal. Outros, ao contrário, são muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Seus habitantes desconhecem as inferioridades morais, alcançaram um grau de perfeição nas artes e nas ciências que foge à nossa apreciação. Sua organização física, menos material, não está mais sujeita aos sofrimentos e às enfermidades. Vivem em paz, sem cuidar de se prejudicarem uns aos outros, isento dos desgostos, cuidados, aflições e necessidade que os apoquentem na terra. Há outros, finalmente, ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal é quase fluídico e aproxima-se cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso não ocupa o último nem o primeiro lugar. Entretanto, é um dos mais materiais e atrasados. Revista Espírita, 1858, páginas 67, 108 e 223. Idem, 1860, páginas 318 e 328. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Da alma. 108. Onde está a sede da alma? A alma não se encontra, como geralmente se pensa, localizada numa parte especial do corpo. Forma com o perispírito um todo fluídico, penetrável, que se assimila ao corpo inteiro, com o qual constitui um ser complexo, ao qual a morte não é, de certo modo, senão um desdobramento. Figuremos dois corpos semelhantes, penetrados um pelo outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Advinda esta, um é destruído e o outro subsiste. No decorrer da vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é simultaneamente interna e externa, isto é,
irradia para o exterior e pode mesmo afastar-se do corpo, transportar-se à distância e manifestar sua presença, como provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. 109. A alma é criada conjuntamente com o corpo ou anteriormente? Depois da questão da existência ou não existência da alma, esta é a mais séria, pois de sua solução decorrem importantes consequências. É a única chave para resolver um sem número de problemas até agora insolúveis. De duas uma, a alma existe ou não existe antes da formação do corpo. Não pode haver meio termo. Admitida sua pré-existência, tudo se explica lógica e naturalmente. Não admitida, tropeçamos a cada passo. Sem a pré-existência, é mesmo impossível justificar certos dogmas da Igreja. E a impossibilidade de justificação é o que tem levado à incredulidade muitas pessoas que raciocinam. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente, e os fatos, assim como a lógica, não permitem dúvidas a tal respeito. Admita-se, não obstante, a pré-existência da alma, ainda que seja a título de simples hipótese, se quiser e ver-se-á se dissipa a maior parte das dificuldades. 110. Se a alma é anterior, tinha individualidade e consciência de si mesma antes da sua união ao corpo? Sem individualidade e consciência de si mesma, seria como se não pré-existisse. 111. Antes de sua união com o corpo, teria a alma realizado algum progresso ou permanecia estacionária? O progresso anterior da alma é, ao mesmo tempo, demonstrado pela observação dos fatos e dos ensinamentos dos espíritos. 112. Deus criou as almas iguais, moral e intelectualmente, ou fez umas mais perfeitas e inteligentes que outras? Se Deus tivesse criado algumas almas mais perfeitas do que outras, essa preferência seria irreconciliável com a sua justiça. Sendo todas as criaturas suas, por que haveria de isentar umas do trabalho que impõe a outras para alcançar a felicidade eterna? A desigualdade das almas, em sua origem, seria a negação da justiça de Deus. 113. Se as almas são criadas iguais, como se explica a diversidade de aptidões e de predisposições naturais que existe entre os homens na Terra? Essa diversidade é consequência do progresso que a alma realizou antes de sua união ao corpo. As almas mais evoluídas em inteligência e moralidade são as que mais viveram e progrediram antes de sua encarnação. 114. Qual é o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem cultura e sem conhecimento do bem e do mal, mas com aptidões iguais para tudo. De princípio, encontram-se em espécie de infância, sem vontade própria nem consciência absoluta de sua existência. Só, lentamente, desenvolvem-se-lhe as ideias e o livre-arbítrio. O Livro dos Espíritos, número 114 e seguintes. 115. A alma realiza esse progresso anterior no seu estado propriamente dito ou em precedente existência corporal. Além do que ensinam os espíritos a este respeito, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na Terra prova que o progresso anterior da alma deve ter sido realizado numa série mais ou menos longa de existências corporais, conforme o grau atingido. A observação dos fatos que diariamente se apresentam aos nossos olhos
o demonstra de soberjo. O Livro dos Espíritos, número 166 a 222, Revista Espírita, de abril de 1862, páginas 97 a 106. O homem durante a vida terrena. 116. Como e em que momento é operada a união da alma ao corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, relaciona-se com o corpo a que deve se unir por um laço fluídico. Este laço aperta-se cada vez mais à medida que o corpo se desenvolve. A partir daquele momento, o espírito cai em crescente perturbação. Ao se aproximar o nascimento, e a partir do momento em que a criança respira, a perturbação se completa e o espírito perde a noção de si mesmo. A união, então, é completa e definitiva, e só gradualmente ele recobra as ideias. 117. Qual é o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? Seu estado intelectual e moral é o mesmo que tinha antes da união com o corpo, isto é, a alma está de posse de todas as ideias adquiridas anteriormente. Mas, em consequência da perturbação que acompanha a mudança de estado, essas ideias ficam momentaneamente em estado latente. Aclaram-se pouco a pouco, mas não se podem manifestar senão à medida do desenvolvimento dos órgãos corpóreos. 118. Qual a origem das ideias inatas, das predisposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência independentemente de instrução? As ideias inatas só podem ter duas origens: a criação de almas mais perfeitas do que outras, se é que foram criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso anterior alcançado antes da união da alma ao corpo. A primeira hipótese é incompatível com a justiça divina. Fica de pé a segunda. As ideias inatas resultam de conhecimentos adquiridos em precedentes existências e que permaneceram em estado de intuição para servirem de base à aquisição de novos conhecimentos. 119. Por que se revelam gênios nas classes sociais privadas de toda a cultura intelectual? Este fato prova que as ideias inatas independem do meio em que o homem se educa. O meio e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nolas dão. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado, que já realizou grandes progressos. Por isso, a educação pode fornecer a instrução necessária, mas nunca o gênio quando este não exista. 120. Por que encontramos crianças instintivamente boas em sórdidos ambientes, não obstante os maus exemplos que têm, e outras instintivamente más em ambientes honestos, apesar dos bons exemplos que lhe dão? É o resultado do progresso moral já alcançado, como as ideias inatas são do progresso intelectual. 121. Por que razão de dois filhos de um mesmo pai, educados pelos mesmos métodos, um é inteligente, o outro estúpido, um bom e o outro mau? Porque o filho de um homem de gênio é às vezes uma negação e o filho de um estúpido, um homem de gênio? Este fato vem confirmar a origem das ideias inatas. Prova, ademais, que a alma da criança não procede de maneira alguma da alma dos genitores, pois, se assim fosse, consoante o axioma, a natureza da parte é a mesma natureza do todo. Os pais transmitiram aos filhos suas qualidades e seus defeitos, como lhe transmitem os princípios das qualidades físicas.
Na geração, apenas o corpo procede do corpo. As almas são independentes umas das outras. 122. Se as almas são independentes, de onde procede o amor dos pais para com os filhos e vice-versa? Os espíritos reúnem-se por simpatia, e o nascimento em tal ou qual família não é efeito de mero acaso. Depende, isso sim, e, as mais das vezes, da escolha do espírito que se reúne àqueles a quem amou, no mundo espiritual ou em existências anteriores. Por outro lado, os pais têm a missão de contribuir para o progresso dos filhos, para os incitar. Deus lhe inspira mútuo afeto. Muitos não cumprem com essa missão, sofrem, porém, as consequências. O Livro dos Espíritos, número 379, a respeito da infância. 123. Por que razão existem pais perversos e filhos maus? São espíritos que não se reuniram numa família por simpatia, mas para servirem mutuamente de prova, muita vez como expiação do que foram em existência anterior. A um foi dado um mau filho, porque também ele o foi. A outro um pai perverso, porque também foi perverso como o pai. Sofrerão assim a pena de talião. Revista Espírita, 1861, página 270. Lá, a pena de talião. 124. Por que encontramos em certas pessoas nascidas em condição humilde instinto de dignidade e grandeza, enquanto que em outras, nascidas em altas classes, os mais baixos instintos? Trata-se de uma recordação intuitiva da posição social que ocuparam e do caráter que tinham na existência anterior. 125. Qual é a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se avistam pela primeira vez? São criaturas que se conheceram e que muitas vezes se amaram em outra vida e que, ao se encontrarem nesta, atraem-se mutuamente. Também as antipatias instintivas provêm vez por outra de relações anteriores. Esses sentimentos ainda podem ter uma outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontraram experimentam pelo contato dessas auras uma sensação agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a se confundir ou a se repelir, conforme a semelhança ou dessemelhança de sua natureza. Assim, também se explica o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato dos fluidos, duas almas, de certa maneira, leem uma a outra. Então adivinham-se e compreendem-se sem trocar palavras. 126. Por que o homem não conserva a recordação de suas vidas pretéritas? Ela não é, por acaso, útil ao seu progresso futuro? Veja-se a página 64, o esquecimento do passado. 127. Qual é a origem do sentimento chamado consciência? É a lembrança intuitiva do progresso realizado em vidas passadas e das resoluções tomadas pelo espírito antes de sua encarnação, as quais nem sempre o homem tem força suficiente para levar a cabo. 128. O homem tem livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Se a conduta do homem dependesse da fatalidade, não teria responsabilidade pelo mal, nem mérito pelo bem praticado. Consequentemente, todo castigo seria injusto e toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem
é consequência da justiça de Deus. É o atributo que lhe confere sua dignidade e o eleva acima das demais criaturas. Tanto assim é que o apreço que os homens se dispensam mutuamente decorre do livre-arbítrio. Quem o perde acidentalmente por enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo é lastimado ou desprezado. O materialista, que afirma que todas as faculdades morais e intelectuais dependem do organismo, reduz o homem à condição de máquina, sem livre-arbítrio e, consequentemente, sem responsabilidade pelo mal e sem mérito pelo bem que praticar. Revista Espírita, 1861, página 76. Idem, 1862, página 97. 129. Deus foi o criador do mal? Deus não criou o mal. Estabeleceu leis, e estas são sempre boas, pois ele é soberanamente bom. Aquele que as observar fielmente será completamente feliz. Entretanto, como tem o livre-arbítrio, nem sempre os espíritos as obedecem. A infração dessas leis ocasiona-lhes o mal. 130. O homem nasce bom ou mau? É mister distinguir alma e homem. A alma foi criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, mas, em virtude do seu livre-arbítrio, suscetível de seguir o caminho do bem ou do mal, de obedecer ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mau conforme o espírito que nele encarnado seja adiantado ou atrasado. 131. Qual a origem do bem e do mal existentes na Terra e por que é que há mais mal do que bem? A origem do mal sobre a Terra provém da imperfeição dos espíritos nela encarnados. O predomínio do mal vem do fato de ser a Terra um mundo inferior, habitado em sua maior parte por espíritos atrasados ou que pouco progrediram. Nos mundos mais avançados, onde só os espíritos depurados têm permissão de encarnar, se o mal não é desconhecido, pelo menos está em minoria. 132. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? A Terra pode ser ao mesmo tempo considerada um mundo destinado à educação dos espíritos pouco adiantados e de expiação para os espíritos culpados. Os males que afligem a humanidade são consequências da inferioridade moral da maioria dos espíritos encarnados na Terra. Ao contato dos vícios, fazem-se reciprocamente desgraçados e se castigam mutuamente. 133. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar enquanto o homem de bem vive na aflição? Para as pessoas cujo pensamento não ultrapassa os limites da vida presente, para quem a julga única, isso deve parecer uma injustiça clamorosa. O mesmo não se dá com aquele que admite a pluralidade das vidas e considera a brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo vem esclarecer que a prosperidade do mal tem, depois, horríveis compensações, que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e mais duradoura, quanto mais resignadamente a suportar. Não lhe será mais que um dia azíago numa próspera existência. 134. Por que nascem uns na indigência e outros na opulência? Por que alguns nascem cegos, surdos, mudos ou sofrendo de enfermidades incuráveis, enquanto outros desfrutam de todos os dotes físicos? Isso é obra do acaso ou da providência?
Se fosse efeito do acaso, não haveria providência. Se é obra da providência, perguntaremos: onde está a sua bondade e a sua justiça? Por não compreenderem a causa desses males, muitíssimas pessoas inclinam-se a clamar contra a divindade. Compreende-se que aquele que se vê atormentado pela miséria ou por enfermidades consequentes de suas imprudências ou de seus excessos, seja castigado naquilo em que pecou. Se a alma tivesse sido criada simultaneamente ao corpo, que teria feito para merecer tamanhas aflições desde o nascimento? Ou que teria feito para isentar-se delas? Se se admitir a existência de Deus, tem que se admitir que aquele efeito procede de uma causa. Se esta causa não existe durante a vida, deve existir antes dela, pois que em todas as coisas a causa precede o efeito. Por isso, é então necessário que a alma tenha vivido e merecido essa expiação. Os estudos espíritas demonstram, com efeito, que vários homens nascidos na miséria foram ricos e considerados numa anterior existência, na qual fizeram mau uso da fortuna cuja administração Deus lhe havia confiado. Que muitos, nascidos nas mais humildes classes sociais, foram orgulhosos e poderosos e abusaram de seu poder oprimindo os fracos. Encontramo-los muita vez sob as ordens daquele mesmo de quem foram cruéis senhores, sofrendo o maltrato que fizeram sofrer os outros. Uma vida penosa é sempre uma expiação e a miúde uma prova escolhida pelo espírito, que nela vê um meio de progredir mais rapidamente, se a suportar com coragem. A riqueza também é uma prova, entretanto, mais perigosa que a pobreza, pelas tentações que origina e pelos abusos que provoca. Assim é como a prova o exemplo dos que já viveram, que dela sai um número muito menor de vitoriosos. A diferença nas posições sociais seria a maioria das injustiças, uma vez que não é resultado da conduta atual, se não tivessem uma compensação. A convicção desta verdade é adquirida no Espiritismo, que nos dá forças para suportar as vicissitudes da vida e leva-nos a aceitar nossa sorte sem invejar a dos demais. 135. Por que há homens idiotas e imbecis? A posição dos idiotas e dos imbecis é a menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da existência de uma só vida. Por mais miserável que seja a condição em que o homem nasça, poderá erguer-se pela inteligência e pelo trabalho. O idiota e o imbecil são, entretanto, destinados do berço ao túmulo, ao embrutecimento e ao desprezo. Para eles não existe compensação possível. Por que então sua alma é idiota? Os estudos espíritas feitos a respeito dos imbecis e dos idiotas provam que suas almas são inteligentes quanto a dos outros homens, que essa enfermidade constitui uma punição infligida a espíritos que abusaram da inteligência e sofrem cruelmente por se sentirem presos por elos que não lhes é dado partir, e pelo desprezo de que são alvo quando talvez tivessem sido tão considerados em pretérita existência. Revista Espírita, 1860. Página 173. Idem, 1861, página 311. Os cretinos. 136. Qual é o estado da alma durante o sono? Durante o sono, apenas o corpo descansa, o espírito não dorme. As observações práticas provam que durante aqueles momentos o espírito goza de toda a sua liberdade
e da plenitude de suas faculdades. Aproveita o descanso do corpo e os momentos em que sua presença não é necessária para agir em separado e ir onde deseja. Durante a vida física, por maiores distâncias a que se transporte, o espírito está sempre preso ao corpo pelo laço fluídico, que emprega no regresso quando sua presença se torna necessária. Só a morte desfaz este laço. 137. Qual a causa dos sonhos? Os sonhos resultam da liberdade que frui o espírito durante o sono. Algumas vezes são as recordações dos locais e das pessoas que viu e visitou, enquanto o corpo repousava. O Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, Sono, Sonhos, Sonambulismo, Dupla Vista, Letargia, etc. Número 400 e seguintes. O Livro dos Médiuns, Evocação das Pessoas Vivas, número 284. Revista Espírita, 1860, página 11. Idem, 1860, página 81. 138. De que provêm os pressentimentos? São recordações vagas e intuitivas de coisa que o espírito aprendeu em horas de liberdade. Algumas vezes são avisos ocultos dados por espíritos amigos. 139. Por que há na Terra homens selvagens e civilizados? Sem a pré-existência da alma, esta pergunta ficaria sem resposta, a não ser que se admitisse que Deus criou almas selvagens e civilizadas, o que também seria a negação da sua justiça. Por outro lado, o raciocínio não admite que, vindo a morte, a alma do selvagem permaneça estacionária, perpetuamente na inferioridade, tampouco que esteja na mesma categoria da alma de um homem instruído. Admitindo para as almas um mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização sobre a terra é um fato material, comprobatório do progresso que uns realizaram e que outros podem realizar. A alma do selvagem alcançará, pois, com o tempo, o nível da alma civilizada. Como, entretanto, todos os dias morrem selvagens, suas almas não podem alcançar esse nível senão através de encarnações sucessivas, cada vez mais adiantadas e adequadas à sua evolução, passando por todos os graus intermediários. 140. Não se pode admitir, como aliás é a opinião de algumas pessoas, que a alma só se encarna uma vez e realiza sua evolução em outras esferas no estado de espírito desencarnado? Essa hipótese só seria admissível se na Terra só houvessem homens do mesmo grau de moralidade e intelectualidade, pois neste caso a Terra dir-se-ia especialmente destinada a uma certa gradação de moralidade. As provas, em contrário, entretanto, é o que temos à vista. Não se compreenderia, com efeito, que o selvagem não pudesse chegar à civilização na Terra, quando existem almas adiantadas encarnadas ao seu redor. Nem que por força tivesse de progredir noutra parte, uma vez que há almas inferiores encarnadas neste mesmo globo. Disto se deduz que a possibilidade da pluralidade das existências terrenas resulta dos mesmos exemplos que temos à vista. De outro modo, seria preciso explicar, primeiro, por que só a Terra teria prioridade no terreno das encarnações? Segundo, por que, tendo essa prioridade, nela se encontram encarnadas almas dos mais diversos graus evolutivos? 141. Por que se encontram no ambiente das sociedades civilizadas seres cuja ferocidade é comparável à dos mais bárbaros espécies humanos?
São espíritos bastante inferiores que tentam encarnações no meio que não lhes é próprio, no qual se sentem deslocados, como sucederia a um iletrado que se encontrasse subitamente em uma assembleia de cientistas. Observação. Não se poderia admitir nem negar a bondade e a justiça de Deus que a alma de um criminoso, sem entranhas, tivesse na vida atual o mesmo ponto de partida que a de um indivíduo dotado de todas as virtudes. Se a alma não for anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem virtuoso são igualmente inconscientes. Por que a primeira é má e a segunda é boa? 142. De que precede o caráter distintivo dos povos? São espíritos que, tendo pouco mais ou menos os mesmos gostos e as mesmas inclinações, encarnam-se num meio simpático e, a miúde, num meio em que lhes propicia a satisfação de suas inclinações. 143. Como progridem e como degeneram os povos? Se a alma fosse criada simultaneamente ao corpo, as dos homens modernos seriam tão recentes quanto as dos homens medievais. Nesse caso, perguntaríamos: por que têm aqueles costumes mais sociais e uma inteligência mais desenvolvida? Se por ocasião da morte do corpo a alma abandonasse definitivamente a terra, voltaríamos a perguntar a que resultado chegará o trabalho realizado para a evolução de um povo, se tiver que ser iniciado com todas as novas almas que chegam diariamente? Os espíritos encarnam-se no meio em que lhes é simpático em relação ao grau de adiantamento alcançado. À medida que uma geração dá um passo à frente, atrai por simpatia espíritos mais adiantados, que talvez tenham vivido anteriormente no seio desse mesmo país e dele se afastado em razão do progresso que alcançaram. É assim que, pouco a pouco, progride uma nação. Se a maioria dos recém-vindos fosse de natureza atrasada e os antigos, partindo todos os dias, não regressassem ao meio inferior, o povo degeneraria, terminando por desaparecer. Observação. Essas perguntas suscitam outras que se resolvem pelo mesmo princípio. Por exemplo, de onde procede a diversidade de raças na Terra? Como pode verificar-se a transformação da humanidade? O Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, número 776 e seguintes, e Revista Espírita, 1862, página 1.